porque aos seus anjos dará ordem aos teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Mais uma vez, porque aos seus anjos, muito conhecida, dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todo o teu caminho. Glória a Deus. Por alguns minutos, com a ajuda de Deus, eu quero pregar um pouquinho o que Deus colocou no meu coração. Esse tema: tem um anjo no seu caminho. Tem um anjo no seu caminho. Olha para o teu vizinho e fala: vizinho, tem um anjo no seu caminho hoje à noite. Aleluia. Fala mais uma vez, eu senti a presença de Deus. Fala para outra pessoa: para vizinho, tem um anjo no seu caminho. Glória a Deus. Ok, muito bem. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. A palavra do Senhor já é abençoada. Amém? Muitas vezes a Bíblia menciona sobre anjos. A Bíblia menciona mais ou menos 294 vezes sobre anjos, sendo 108 vezes mencionado no Antigo Testamento sobre anjos. No Velho Testamento é mencionado 189 vezes. A palavra anjo, a principal palavra que deu origem ao vocabulário anjo é malak. Eu notei algumas coisas aqui para fazer um fundamento em hebraico, que ocorre 108 vezes no Antigo Testamento. A palavra grega para anjo é angelos, e parece 186 vezes no Novo Testamento. Ambas as palavras, tanto no grego quanto no hebraico, simbolizam, significam mensageiros. Muito poucas vezes essa palavra se aplica a um ser humano. Os anjos, eles são pessoas físicas, a Bíblia fala, ou são seres espirituais. Em Hebreus, se alguém pode achar para mim rapidinho, Hebreus capítulo 1 e versículo 14, alguém que lê bem alto, bem rápido e alto, lê para mim. A Bíblia chama os anjos de espírito. Alguém já achou? Hebreus, lê para mim, 1 e 14. A Bíblia chama eles de espíritos, porque é importante estudar sobre os anjos. Toda a Escritura, a Bíblia fala que é divinamente inspirada. Se a Bíblia dedica tanto espaço aos anjos, é porque nós devemos interessar para conhecer eles. Quando estudamos a natureza dos anjos, entendemos melhor a natureza de Deus. Os anjos, eles têm exercido inúmeras funções relacionadas com a raça humana em geral, com Israel, a igreja e também particular. Os anjos, eles participam da alegria, do momento de nossa conversão. Quem pode ler Lucas capítulo 15, versículo 7 e versículo 15 e versículo 7, diz assim, que, aleluia, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Os anjos, eles se alegram no céu quando um pecador, quando uma pessoa arrepende dos seus pecados. Se eles intercedem por nós, nada mais justo do que nós interessarmos por eles, porque eles são criaturas que Deus criou para nos ajudar. Se nós olharmos na Bíblia e nós estudarmos um pouquinho sobre os anjos, nós vemos que a Bíblia nos
pequena ainda, mas já tinha quebrado os cômodos que tinha na casa, e era um carpete cinza. Não sei se os irmãos lembram, o carpetinho cinza que tinha na igreja, um púlpito redondinho cinza, e eu estava deitado naquele chão, e Deus, naquele dia, eu tive uma visitação de Deus, eu tive uma visitação de um anjo, e o anjo do Senhor chegou e profetizou para mim, falou sobre o avivamento, deu a visão
isso. Mas se nós queremos andar em ruas de ouro, nós também escolhemos isso. A decisão é minha e a sua hoje. Aleluia. Oh, glória a Deus. Alguém me ajuda aqui. Os anjos possuem habilidade para ser invisível. Sim, eles são seres espirituais. Números 22 e 13, eu marquei muita coisa. Então, os irmãos que estão
que você está grávida e o que você tem dentro de você é do Espírito Santo. Aleluia. Foi um anjo, aleluia, que fala com ela. Foi um anjo, aleluia, que fala sobre o nascimento de João Batista. E como a moçada, eu vou te dizer, quando a igreja começa a ter, aleluia, Marquinhos, quando a igreja, aleluia, filha, começa a ter visita de anjos, quando a igreja começa a ter experiência de anjos, a igreja começa a ter um melhor avivamento que nunca nós vimos. Foi anjos que anuncia a igreja primitiva que Pedro estava fora da prisão. Foi anjos. Por isso que ele fala: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Não somente acampa, mas os livra de todo mal. Foi um anjo que apareceu na igreja de Matão ontem, enquanto uma irmã chegou e o carro foi roubado por 4 assaltantes. A mão armada colocou revólver na cabeça dela ontem à noite em nossa filial no Matão. Foi anjos. Não acho, irmãos, não é coincidência, não é por acaso, não é sorte. Crente não tem sorte, crente tem graça de Deus. Aleluia. Crente tem misericórdia, crente tem vitória, crente tem bênção, crente tem resposta, coração. E quando a polícia não aparece, quando o médico não chega e você clama o nome de Jesus, automaticamente SOS, a celestial desce na tua casa. O Espírito Santo falou, chamou a polícia, passou 15 minutos, a polícia não veio, nós fomos orar, nós fomos lá e nós começamos a orar, e a igreja colocou de joelho. Eu vou te dizer uma coisa: o diabo estremece com crente de oração, irmãos. O diabo tem medo de crente que tem cara no joelho. O diabo odeia crente de oração. Satanás tem medo, tem pavor daqueles crentes que chegam mais cedo para orar, aqueles crentes que faz campanha 3 horas da manhã na sua casa. Satanás não tem compromisso com o crente de oração. Passou uns minutinhos, chegou, não sei como foi, 1 ou 2 pessoas, mas chegou lá, já quando ele já estava lá ontem, mandou, aleluia, chegou não sei quantas pessoas, não lembro quanto que foi, mas falou: abandonaram o carro, tá aqui a chave, aleluia.